Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graças a Ele, a esta força criadora que criou este universo infinito, o qual nós fazemos parte dele. Você aí, aonde você se encontra, em qualquer parte deste planeta Terra, chame Ele, o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele, porque neste momento nós estamos gravando mais uma semente de luz. Nós estamos estudando vida além da vida. Hoje nós iremos gravar o capítulo 15 do Nosso Lar. É um livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. É uma cidade celestial que fica a 50.000 metros do mar do Rio de Janeiro. No capítulo anterior, capítulo 14, nós gravamos o encontro de André Luiz com o ministro Clarence. André Luiz foi pedir para trabalhar como médico. E sabe qual foi o local, o trabalho que ele ganhou? Trabalhar de auxiliar. Tem que começar pela faxina. André Luiz, assim mesmo, ele chorou de alegria, porque ele percebeu que ele estava num outro mundo e que aqui era tudo diferente. Aqui não tem filho do rei, não. Aqui todo mundo são iguais. Amanheceu o outro dia, ele estava na expectativa do seu amigo chegar, o Lisa. Ele queria contar a novidade, que ele havia conseguido, sim, um trabalho, que agora ele ia trabalhar. Era só esperar ele receber alta, né, do hospital, então ele ia começar no trabalho, trabalhar de ajudante, auxiliar lá na enfermaria. Em vez do jaleco de médico, ele recebeu uma vassoura, um pano, né, um escovão para limpar vômito, limpar sujeira, dar banho nos recém-chegados, trocar, fazer a barba. Esse era o trabalho dele. E ele começou a pensar. Começou a pensar na sua transformação. Pensou ele, olha, lá na crosta da terra, eu levaria isso como uma ofensa, como um desaforo. E agora eu estou ansioso para começar a trabalhar. Percebo que eu mudei muito. Enquanto ele pensava com seus botões, eis que entrou o seu amigo Lisa. Ele olhou. Antes dele falar qualquer coisa, ele notou que Lisa trazia um largo sorriso no rosto. Os olhos estavam brilhando. Ele ainda não sabia ler o pensamento, mas ele já estava aprendendo a técnica e percebeu que Lisa estava trazendo uma boa notícia. Percebe, minha irmã, o que é a humildade, o que é a simplicidade. Um gesto de humildade, ele já recebeu a bênção que ele mais esperava.
porque ele tinha duas dificuldades. No plano terrestre, nós temos duas famílias. Nós temos a primeira família, que é os nossos pais, nossos irmãos. Aí depois, a segunda família que nós formamos, através do casamento. Ele estava dispensado, estava separado das duas famílias. Ele não sabia o que estava acontecendo com a família, filho, esposa, e também da sua família anterior, da sua primeira geração. Onde é que estava seu pai? Cadê a sua mãe? Os seus tios, os seus parentes, os seus amigos que desencarnaram antes dele. Mas agora ele estava aguardando a visita da mãe. E com essa humildade, com essa simplicidade de ele rebaixar a sua moral, permanecer firme, não rebaixar, né? Mas mostrar, porque como disse o Mestre Jesus, que os verdadeiros discípulos dele serão reconhecidos pela maneira de amar, não é pela aparência exterior. Então, antes dele dizer qualquer coisa, Sila disse, tem alguém aqui que veio te visitar. Quando ele falou, tem alguém aqui que veio te visitar, ele lembrou, é a minha mãe. Ela entra de braços abertos. Filho amado, filho dos meus sonhos, venha para o braço da sua mãe. Ele ficou estarrecido, ficou preso. A emoção era tanto que ele ficou sem movimento. E a mãe veio de braços abertos e o abraçou. Quando ela abraçou, ele estremeceu. O pranto desceu pelo rosto. Meu filho, meu amado filho, quanto tempo eu esperava por isso. E ele então, várias vezes, beijou aquela mãezinha. Ele notou, ela trazia a roupa escura, né? Roupa preta, era o luto do esposo que ela usava nos últimos dias em que ela esteve com ele. Chale preto, escuro. Notou seus cabelos, as manchas embranquecidas como neve, as rugas nos rostos. É a mesma, é aquela velhinha que ele carregou no colo nos últimos dias da sua existência na terra. Agora, ele não tinha força, ele não tinha movimento. Ela então o abraçou, levou até o divã e sentou-se. Ao sentar, ela pegou sua cabeça, colocou no seu colo. Aquele colinho que muitas vezes o acalentou. Na hora das aflições, na hora da dor, que ele gritava, mamãe! Ela corria, o abraçava, colocava no seu colo, ali então aplicava o passe que a mãe costuma fazer, né? O carinho, o costar os seus cabelos, passa a mão sobre o seu rosto, aquilo era o antídoto que curava qualquer dor, qualquer enfermidade. Ele estava estarrecido, não tinha palavra. Vamos explicar uma coisa. Vamos abrir a aspa para dar uma explicação. A roupa, o luto, antigamente, os católicos usavam roupa escura, que queria dizer que estava de luto, porque ela estava viúva, o marido havia falecido. Toda a roupa, né?
As mulheres usavam chale, é tipo de um lenço, tecido de lã escura. Ele notou os cabelos brancos que ela tinha, as rugas no rosto. Aí você pode perguntar, mas os espíritos, quando aparecem, eles não estão mais jovens? Não são mais rejuvenescidos? Parece mais com expressão de sorriso, de quem está muito bem? Parece, sim. Este aí é que está o amor da mãe. O espírito, ele pode aparecer, transparecer do jeito que ele quiser. Mas o amor pelo filho, ela quis satisfazer o filho, então ela veio com aparência exterior, anterior, para ele ver que era sua mãezinha mesmo. Aquela mãezinha que ele tinha na mente. Ele não tinha uma mãe nova, forte, sorriso, aquela mãe triste, abatido, porque quando com a morte do marido, então a viúva se torna uma pessoa triste, só busca conforto no filho. Ela estava ali, mas para satisfazer o ego do filho. E ele então começou a falar: minha mãe, quanta saudade, quanta tristeza, quantas faltas a senhora me fez, quantas faltas a senhora tem, quanto eu tenho precisado da senhora. E ela então, afagando seus cabelos, disse: filha, esqueçamos o passado. Aqui no nosso lar, não há tempo, não há lugar para reclamação. Nós só temos que agradecer ao Criador. Ele nunca desiste de nós. Ele nunca nos abandona. Não há motivo nenhum. Nós só temos que agradecer a oportunidade que nós temos. O tempo passou, foi longo tempo, mas nós estamos juntos. Mas ela percebeu que André Luiz estava feliz com a chegada dela. Mas ele sabia que logo mais ela vai embora, vai ficar longe dela outra vez. Não sabe quando vai poder vê-la. E ela, como o espírito evoluído, ele percebe, ele lê o pensamento e disse: filho, aqui você deve esquecer completamente da crosta terrestre. Hoje nós estamos na verdadeira vida. A confiança, a humildade, a mansidão, a fé verdadeira. Aprenda a confiar no Criador. Você não foi acolhido, filho? Nós não estamos acolhidos. Nós não recebemos tudo que nós sabemos que nós não merecemos. Acolhimento, tudo que fazem por nós. Por que reclamar? Não vamos não, filho. Vamos esquecer o passado. O passado não volta mais. Espírito não retrógrada, meu irmão. Minha irmã, as trevas, o mal, não se deve comentar, não. Nós devemos comentar a luz, a vitória, ter a certeza que o amanhã será melhor do que hoje. E hoje, nós somos melhor do que nós fomos ontem. O futuro será próspero. O futuro será de luz. Nós somos uma centelha de luz, apenas uma fagulha, só que nós caminhamos para a luz. Nós fazemos parte dela. O que nós temos que fazer é agradecer pelas centenas de reencarnações que tivemos, que foram muito fracassos, muitas derrotas. Mas o nosso Deus jamais desistiu de nós. Ele sempre estendeu a mão para nós.
sempre nos deu uma nova oportunidade. Então devemos aproveitar, agradecer Ele, porque nós fomos libertos. Nós estamos libertos do mal. Nós sabemos que cada dia que passa, dependendo do que nós pensamos, do que nós nos esforçamos, nós vamos crescendo, vamos caminhando para frente. O Mestre Jesus, ele nos orienta. O trabalhador, aquele que pega no arado, ele não olha para trás, não. Ele tem que olhar para frente. O trabalhador, o cristão, nós somos viajantes do tempo. Nós viajamos para frente. Não devemos olhar de um lado, do outro, ou para trás, mas sempre em frente, porque o nosso caminho é o caminho da luz. É o Criador. Nós vamos de reencarnação em encarnação, até atingir a estatura da perfeição, para então nós dar aquele salto quântico ao mundo feliz, a casa do nosso Pai, que Jesus foi preparar para todos nós. Se tão somente obedecermos o teu evangelho, andar nos seus estatutos. Então todo aquele tempo enegrecido, estremecido pelaquela energia, daquela mãezinha, depois de quantos anos, agora estava ali no seu braço, sentindo o seu calor, sentindo a sua energia. Eu sinto, minha irmã, o que ele poderia sentir. Porque com certeza eu vou sentir isso quando chegar no plano espiritual. Que abraçar a minha mãezinha, a minha companheira, a minha rainha. Porque eu, depois de mais de 50 anos do desencarne do meu avô, eu tinha na minha mente, porque eu vi o caixão dele desaparecer na estrada. E um pensamento veio até mim. Nunca mais vou ver o meu vozinho. Eu amava tanto. E ele foi embora. 50 anos depois. Numa madrugada, quando orava. Porque sempre a lembrava, Senhor, abençoe os meus entes queridos, que passaram nesta existência como uma estrela cadente, muito rápido, mas deixou um rastro de luz que dificilmente irá se apagar. De repente, o quarto acendeu, como que alguém acendesse uma luz diferente. Eu sou cego, materialmente, mas espiritualmente eu tenho um olho aqui, que eu enxergo perfeitamente. Entre o meu tio, aquele tio que sempre se preocupava comigo, que me tratava como seu filho, e ele apontou para mim, olhava para a porta. Eu olhei na porta, entrou meu avô, daquele mesmo jeito que ele se vestia, aquele semblante, mas agora iluminado. Iluminado, porque quando eu via ele, eu via a luz dele. Nunca vi um voastário. Ele era rígido, como Clarencio. Ele era rígido, mas tinha um bom coração. Ele trazia as coisas no seu devido lugar. Sim, não quando não. Então, como sempre, estendia a mão e pedia, a benção, avô. Ele costumava pegar a ponta dos dedos e dizer, Deus te abençoe. Agora não, ele segurou nas minhas mãos, apertou a minha mão e puxou para ele. Eu estava sentado na cama, de repente eu senti ser puxado para ele e me abraçou. Quando ele me abraçou, eu senti os fortes braços dele me apertando, porque o trabalhador da roça, ele é forte. Ele me abraçou, eu senti o seu calor, eu senti o seu cheiro, eu senti a sua energia.
Eu senti que ele me abraçava com muito amor. É um sentimento que não tem palavra para descrever. Certamente é isso que André Luiz estava sentindo. Ele estava sentado no colinho da mãezinha, sentindo a sua mão acariciando, fazendo cafuné no seu rosto, no seu cabelo. Ah, como ele gostaria que aquilo durasse a eternidade. Mas sabia que daqui a pouco ela teria que continuar a sua caminhada para a luz. Esse é o capítulo 15. Esteja conosco. Logo mais, assim que esse entrar na internet, nós gravamos o capítulo 16. Nosso lar. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu sou um administrador desse grupo, Grupo GK. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós não somos uma igreja, não somos uma casa espírita, mas nós pregamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque a doutrina dos Espíritos é a única doutrina que não tem preconceito. Você pode dizer, não, mas eu conheço centro espírita, federação, eles têm preconceito. Eles têm dogma. Eles têm. Mas os 5 livros da codificação de Kardec não existe preconceito. As religiões todas têm preconceito. Por acaso eu faço uma pergunta para você. No Evangelho de Jesus, tem algum lugar que Jesus fala do preconceito? Onde alguém aprende por que as igrejas são preconceituosas? Não está no Evangelho. É nós. É por isso que nós falamos. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, a política nunca conseguiu na história da humanidade. E eles não vão conseguir. Não conseguem, porque eles não mudam. São orgulhosos, egoístas e preconceituosos. O preconceito, ele separa em vez de unir. O mestre de Nazaré, ele nos avisou, reino dividido não subsistirá. E não subsistirá, minha irmã. Porque no última profecia do Apocalipse, João Evangelista contempla no final do 3º milênio todas as igrejas com as portas fechadas. Percebe? Elas vão fechar as portas e não vão obedecer o Evangelho de Jesus. Portanto, meu irmão, toma cuidado. Só o Evangelho de Jesus nos conduz a Deus. Só Ele é o caminho, a porta, a vida. Ninguém vai a Deus senão através dele. Ele é o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. O único. E nunca nos abandonará. Ele estará sempre conosco. Ele prometeu nunca nos deixar órfãos ou desamparados. Estaria conosco todos os dias da nossa vida. Onde estivesse 2 ou mais reunidos em teu nome, orando, certamente ele ali estaria. Ah, mas a igreja disse que ele foi embora há 3.000 anos, mas um dia ele vai voltar. A igreja é mentirosa. A igreja, ela complica, ela não explica. Você acredita na igreja que é condenada pelo homem, ou você acredita em Jesus? O Senhor Jesus disse que nunca nos deixaria órfãos nem desamparados. Estaria conosco todos os dias da nossa existência. Onde tivesse um ou mais orando em seu nome, ele certamente ali estará. É nesta hora que ele entra, quebra todos os paradigmas e nos atende da melhor maneira possível. Crê no Senhor Jesus. Salva tu e tua casa, porque tudo é possível àquele que crê.
Então crê tão somente e você verás a glória de Deus mais cedo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.